Eu era entregadora de pizza e meu ex-marido e sua atual sempre pediam pizza para poder zombar de mim. No entanto, um dia, o novo vizinho ouviu o que eles falaram, e quando ele veio me defender, eles ficaram apavorados com quem ele era. Boa noite. Aqui está o pedido de vocês, eu disse, forçando minha voz a soar calma. O cheiro de calabresa e queijo quente atravessava a caixa de papelão, mas meu estômago estava revirado. A porta do apartamento de luxo se abriu, e o sorriso debochado de Silvia foi a primeira coisa que vi. Ela estava usando um vestido de seda curto, algo que eu costumava usar em coquetéis de negócios. Ao fundo, Ricardo, meu ex-marido, observava a cena encostado no sofá, como se assistisse a um espetáculo divertido. Olha só, amor. A nossa arquiteta do ano chegou com o jantar. Silvia falou alto o suficiente para que eu ouvisse o eco da minha própria humilhação. Eu apenas ergui a caixa. Deu R$35. Ricardo se aproximou, pegando a pizza da minha mão. Seus olhos passaram pelo meu uniforme vermelho, pela minha calça gasta e pelo boné da pizzaria. Sabe, Joana, ele disse com falsa pena, esse vermelho não combina muito com você. Eu preferia quando você usava aqueles terninhos elegantes para fechar contratos de milhões. Silvia soltou uma risadinha e, pior ainda, levantou o celular. O flash disparou bem no meu rosto, me cegando por um segundo. É só um registro, querida, ela disse digitando rapidamente. Nossos amigos precisam ver como você é, esforçada, uma verdadeira história de superação, não é? Eu senti meu rosto queimar, meu sangue ferveu, cada instinto meu queria jogar a máquina de cartão no chão e dizer o que eles mereciam ouvir. Mas eu não podia. Eu precisava daquele dinheiro, precisava da gorjeta que eu sabia que não viria. Eu tinha uma filha pequena em casa, uma filha que dependia de cada centavo que eu ganhava. Eu apenas estendi a máquina. Débito ou crédito? Ver aqueles dois ali, na cobertura que um dia foi minha casa, rindo da minha cara, era um pesadelo que parecia não ter fim. Como eu tinha chegado nesse ponto? Há menos de um ano minha vida era outra. Eu era Joana, uma das arquitetas mais promissoras da região. Eu desenhava prédios, casas de praia, escritórios modernos. Eu tinha uma equipe, um salário excelente e o respeito dos meus colegas. Eu tinha Ricardo. Nós éramos o casal perfeito, bem-sucedidos, viajando pelo mundo. Até que a crise veio. Foi como se, da noite para o dia, o mercado de construção civil tivesse evaporado. Projetos foram cancelados. Investidores sumiram. A grande empresa onde eu trabalhava fez um corte em massa. Meu nome estava na lista. É só uma fase, Joana. O mercado vai se recuperar, meu chefe disse, sem coragem de me olhar nos olhos enquanto assinava minha demissão. Mas a fase não passou. Eu procurei emprego por meses. Enviei centenas de currículos. A resposta era sempre a mesma. Estamos sem vagas. Ou, o que era pior, o silêncio. As contas, no entanto, não ficaram em silêncio. O aluguel do nosso apartamento gigantesco, as prestações do carro importado, a escola cara da minha filha, Sofia, que tinha acabado de fazer 3 anos. O dinheiro da minha rescisão estava indo embora como água pelo ralo. Eu precisava fazer alguma coisa. Qualquer coisa. Uma noite, voltando de mais uma entrevista de emprego fracassada, passei em frente a uma pizzaria de bairro. Havia uma placa simples na janela. Contrata-se entregador com moto própria. Turno da noite. Eu não tinha moto, mas tinha meu carro velho, o que sobrou depois que vendi o importado. Entrei. O gerente me olhou com desconfiança, mas eu precisava de trabalho. Comecei no dia seguinte. Quando cheguei em casa naquela primeira noite, vestindo o uniforme vermelho e cheirando a alho, Ricardo olhou para mim com um nojo que eu jamais esquecerei. O que é isso, Joana? É alguma piada? É um emprego, Ricardo, eu disse cansada. É temporário, até eu achar algo na minha área. Alguém precisa pagar o leite da Sofia? A discussão foi terrível. Ele gritou sobre imagem, sobre status. Ele disse que eu o estava envergonhando. 2 semanas depois, ele me abandonou. A frase dele ainda ecoa na minha cabeça. Eu não casei com uma fracassada. Eu casei com uma mulher de sucesso. Se você não é mais ela, eu não quero mais. Não demorou nem um mês para eu descobrir o motivo real da sua partida. Ele já estava com outra. Silvia, uma estagiária nova do escritório dele, jovem, deslumbrada com o poder e o dinheiro que ele tinha. Ele não me deixou apenas porque eu perdi o emprego. Ele me deixou porque eu deixei de ser um troféu para ele exibir. Eu não tive escolha. Não podia pagar o aluguel da cobertura sozinha.
Peguei minha filha, o pouco de dignidade que me restava, e me mudei para um apartamento minúsculo, de um quarto só, do outro lado da cidade. Um lugar simples, com paredes finas e móveis usados. Mas era o meu lar. Era o refúgio seguro para mim e para a Sofia. Minha rotina virou uma batalha. Eu trabalhava na pizzaria todas as noites, correndo contra o tempo para fazer o máximo de entregas possível, torcendo por gorjetas. De dia, eu cuidava da Sofia. E nas poucas horas vagas, quando ela dormia, eu me sentava no meu computador antigo. Eu continuava desenhando. Eu atualizava meu portfólio. Eu lia sobre novos materiais, novas técnicas. Eu me recusava a deixar a arquiteta dentro de mim morrer. Mesmo que o mundo só visse a entregadora de pizza, eu mantinha a esperança. Eu dizia a mim mesma que aquilo era temporário, que eu conseguiria me reerguer. Mas aí, o destino resolveu ser ainda mais cruel. Ricardo e Silvia descobriram onde eu trabalhava. E eles começaram a pedir pizza. Obrigada, eu disse, pegando o dinheiro exato que Ricardo me estendeu, sem um centavo a mais de gorjeta. Continue com o bom trabalho. Joana, ele disse, fechando a porta na minha cara. Eu me virei. Caminhei até o elevador, apertei o botão do térreo. Assim que as portas de metal se fecharam, eu desabei. As lágrimas quentes escorreram, borrando minha visão. Eu as limpei com raiva, com as costas da mão que cheirava a orégano. Eu não podia chorar. Eu tinha mais 4 entregas para fazer antes de buscar a Sofia na creche da vizinha. Eu tinha que ser forte. Mas, meu Deus, como era difícil. Aquela primeira entrega na casa dele não foi um caso isolado. Foi apenas o começo. Naquela semana, eles pediram pizza mais 3 vezes. No começo, eu pensei que fosse apenas uma coincidência infeliz. Talvez eles realmente gostassem da pizza daquele lugar. Mas na terceira vez, quando Silvia abriu a porta já com o celular na mão, gravando um vídeo enquanto dizia: "Nossa entregadora preferida chegou", eu entendi. Aquilo não era fome. Era um jogo. Um jogo cruel do qual eles estavam gostando muito. "Silvia, por favor, não faça isso", eu pedi, tentando cobrir meu rosto com a mão livre. "Ah, por quê? Estou apenas mostrando para meus seguidores como o mundo dá voltas." Ela riu, focando a câmera no meu boné. A grande arquiteta Joana. Agora ela nos serve. Literalmente. Ricardo apareceu atrás dela, mastigando algo. "Deixa ela, amor. Ela precisa se acostumar com a nova realidade. Não é todo dia que temos esse serviço exclusivo." Eu entreguei a pizza, peguei o dinheiro, de novo o valor exato contado, e saí dali o mais rápido que pude. Naquela noite, as provocações não pararam na porta. Assim que entrei no carro, meu celular vibrou. Era uma notificação de rede social. Alguém tinha me marcado em uma foto. Meu coração afundou. Silvia tinha postado a foto que tirou de mim dias antes. A legenda era: "Quando seu passado fracassado bate à sua porta para entregar seu jantar. É abençoada vida nova." Eu vi os comentários. Eram de amigos deles, colegas de trabalho de Ricardo. "Nossa, ela decaiu mesmo", dizia um. "Que vergonha alheia", comentava outro. Cada palavra era uma pequena faca. Ela não estava apenas me humilhando. Ela estava destruindo publicamente qualquer reputação profissional que eu ainda tentava manter. Eu bloqueei o perfil dela, mas não adiantava. O estrago estava feito. Eu tentei falar com meu gerente na pizzaria. "Chefe", eu disse sem graça, "será que eu posso evitar as entregas naquele endereço da cobertura? É que é meu ex-marido." Ele coçou a cabeça, olhando a tela de pedidos. "Olha, Joana, eu sinto muito pelo que você está passando de verdade, mas aquele prédio é rota premium. Eles pedem as pizzas mais caras. E é no caminho de várias outras entregas. Se eu tirar você dessa rota, seu número de entregas cai. E você sabe, aqui pagamos por entrega. Você vai ganhar menos." Eu engoli em seco. Ganhar menos não era uma opção. Sofia precisava de remédio para a alergia. O aluguel do meu apartamento simples estava para vencer. Eu precisava das gorjetas. Mesmo que eles nunca me dessem nenhuma. Eu precisava do volume de entregas. "Tudo bem", eu disse derrotada. "Eu faço a rota." E assim, minha tortura se tornou parte da rotina. Terça-feira, quinta-feira, sábado. Pontualmente às 8 da noite, o pedido deles entrava no sistema. Eles ficaram mais criativos. Uma noite, chovia muito. Era um temporal, daqueles que alagam as ruas. Eu cheguei na porta deles completamente encharcada. Meu uniforme grudava no corpo. Meus tênis faziam barulho de água a cada passo. Silvia abriu a porta e fingiu um susto. "Nossa, você está parecendo um rato molhado. Ricardo, traga uma toalha velha para ela rápido antes que ela suje nosso tapete persa."
Ricardo apareceu com um pano de chão sujo, amarelado, e jogou na minha direção. "Use isso", ele disse com desprezo. Eu olhei para o pano no chão e depois para eles. A vontade de gritar, de chorar, de jogar as 2 pizzas de 4 queijos na parede branca da sala deles era quase incontrolável, mas eu respirei fundo. Lembrei do rosto da Sofia dormindo. Eu apenas balancei a cabeça. "Não precisa. O pagamento, por favor." "Ah, ela é orgulhosa", Silvia zombou. "Mesmo nessa situação, ela ainda tem orgulho." "Não é orgulho", eu disse, minha voz saindo trêmula pela primeira vez. "É só trabalho." Eu saía de lá todas as noites me sentindo menor. Eu me sentia suja. Não pela chuva ou pelo suor, mas por dentro. A cada entrega, eles roubavam um pedacinho de mim. Eu chegava em casa e ia direto para o chuveiro. Eu esfregava a pele com força, como se pudesse lavar a humilhação. Depois eu ia para o quarto onde Sofia dormia. Eu me sentava no chão ao lado da caminha dela e ficava olhando ela respirar. O cheiro bom dela, o cabelo caindo no rosto. "Eu estou fazendo isso por você, meu amor." Eu sussurrava no escuro. "Mamãe vai dar um jeito. Eu prometo que vou tirar a gente dessa." Mas a promessa parecia cada vez mais vazia. O pior dia foi quando eles decidiram fazer um pedido especial. "Pizzaria, boa noite." Eu atendi o telefone da loja, cobrindo o turno da recepcionista que faltou. "Eu quero fazer um pedido." A voz de Silvia soou do outro lado, afetada. "Mas eu quero ter certeza de que será a Joana quem vai entregar. Ela é a única que sabe chegar aqui." Meu gerente ouviu e fez um sinal de positivo para mim, achando que era um elogio ao meu trabalho. Eu anotei o pedido: 2 pizzas, 2 refrigerantes grandes e uma sobremesa. Quando cheguei lá, a porta estava entreaberta. Ouvi risadas. "Ela chegou. Rápido, se escondam." Ouvi Silvia dizer. Eu bati. "Entrega!" Ricardo abriu a porta. Ele estava segurando uma taça de vinho. Ao fundo vi pelo menos outras 6 pessoas, amigos deles, sentados no sofá. Todos me olhavam. "Pessoal", Ricardo anunciou, abrindo os braços. "Olhem quem está aqui. Nossa convidada de honra." Eles começaram a aplaudir. Aplausos lentos e debochados. Um homem que eu reconheci como um antigo colega de trabalho de Ricardo assobiou. "Joana! Quanto tempo! Belo uniforme!" Eu fiquei paralisada. Era uma armadilha. Eles tinham chamado os amigos para assistir ao show. Silvia pegou o celular, claro. "Dá um sorriso para a festa, Joana." Eu senti o chão sumir. Minhas pernas ficaram fracas. Eu coloquei as pizzas em cima de uma mesinha ao lado da porta, porque senti que ia derrubá-las. Eu só vim entregar." Minha voz falhou. "E que entrega?" Ricardo gargalhou. "Agora pode ir." "Ah, e leve isso." Ele enfiou a mão no bolso e tirou um bolo de notas. Eram notas de R$2. Ele as jogou no ar, e elas caíram no chão, espalhadas pelo tapete. "Sua gorjeta", ele disse. "Pelo excelente serviço." O corredor ficou em silêncio por um segundo, e depois as risadas explodiram. Todos eles riam de mim, enquanto eu olhava para o dinheiro no chão. Eu não conseguia me mexer. Eu olhei para o rosto de Ricardo, o homem com quem dividi minha vida por 10 anos, o pai da minha filha. Ele me olhava como se eu fosse um inseto. Eu não peguei o dinheiro. Eu me virei e caminhei para o elevador, ouvindo as gargalhadas ecoarem pelo corredor. Naquela noite, pela primeira vez, eu não chorei no carro. Eu dirigi de volta para a pizzaria com os olhos secos e uma raiva fria crescendo no meu peito. A tristeza estava dando lugar a outra coisa, algo que me fez prometer a mim mesma que aquela seria a última vez que eles me veriam como uma vítima. Depois daquela noite horrível da festa, eu quase pedi demissão. A ideia de voltar àquele prédio me causava náuseas, mas quando olhei para o armário da cozinha quase vazio e para a conta de luz em cima da mesa, eu soube que não tinha escolha. Eu respirei fundo e continuei. Nas semanas seguintes, por algum milagre, os pedidos de Ricardo e Silvia diminuíram. Eles só pediram uma vez, e foi Silvia quem atendeu. Pegou a pizza e bateu a porta sem dizer uma palavra. Parecia que o show tinha perdido a graça para eles. Melhor para mim. Nesse meio tempo, notei um rosto novo no prédio. Algumas vezes, quando eu estava no saguão esperando o elevador, um homem estava lá. Ele parecia ter uns 40 e poucos anos. Vestia-se de forma muito simples, geralmente calça jeans e camisa polo, e era muito discreto. Ele sempre me cumprimentava com um boa noite educado e um sorriso leve, sem nenhum traço de julgamento por causa do meu uniforme. Uma vez,
Até segurou a porta do elevador para mim, quando eu estava me equilibrando com 3 caixas de pizza. Trabalho duro, ele comentou sem pena. Apenas como uma observação. Alguém tem que fazer, eu respondi dando um meio sorriso. Eu notei que ele descia no mesmo andar que Ricardo, mas entrava na porta ao lado, o apartamento da frente. Era um novo vizinho. Então, veio a noite que mudou tudo. Era uma sexta-feira chuvosa. O sistema apitou com o endereço que eu mais temia. Ricardo e Sylvia. Meu estômago gelou. Fazia quase um mês que eles não pediam. Eu torci para que fosse rápido. Subi. O corredor estava silencioso. Parei em frente à porta deles e bati. A porta se abriu com força. Era Ricardo. Ele não parecia bem. Tinha os olhos vermelhos e cheirava a bebida. Até que, enfim, ele rosnou, pegando a pizza da minha mão com agressividade. Você demorou meia hora. Me desculpe, a chuva e o trânsito... Eu comecei. Cala a boca. Ele me cortou. Eu não quero suas desculpas de fracassada. Você não serve nem para entregar uma pizza no tempo certo. Sylvia apareceu atrás dele, rindo. Amor, deixa ela. Ela está acostumada a ser lenta. Foi por isso que perdeu o emprego de arquiteta, não foi, Joana? Lenta demais para acompanhar os melhores? Eu fechei meus punhos. Eu só queria pegar o dinheiro e ir embora. São R$40, por favor. 40? Ricardo riu, um som amargo. Eu vou te dar 20. É o que o seu serviço vale. Ricardo, eu não posso aceitar isso. Eu disse firme. Eu pago pela pizza do meu bolso se o valor não bater no caixa. Problema seu. Ele gritou. A voz dele ecoou pelo corredor. Você vai aceitar o que eu te der. Sabe o que você é, Joana? Você é lixo? Você é o resto. Eu me livrei de você e minha vida nunca foi tão boa. Olha pra você. Molhada, fedendo a queijo e usando esse boné ridículo. Você é patética! Cada palavra doía. Mas o que aconteceu a seguir me surpreendeu mais. Já chega. Uma voz nova, calma e incrivelmente firme cortou o ar. Eu e Ricardo nos viramos. A porta do apartamento ao lado estava aberta. O vizinho discreto, o homem do elevador, estava parado ali. Ele tinha ouvido tudo. A porta dele devia estar entreaberta por causa do calor, ou talvez ele estivesse chegando. Perdão? Ricardo disse, com a arrogância inflada pela bebida. Eu disse. Já chega. O homem repetiu, dando um passo para o corredor. Ele olhou para mim, depois para Ricardo. Eu ouvi o suficiente. Você não tem o direito de falar com ela, ou com qualquer pessoa, dessa maneira. Ricardo soltou uma gargalhada. Ah, é? E quem é você? O cavaleiro de uniforme? O defensor das entregadoras de pizza? Ele se aproximou do homem, tentando usar sua altura para intimidar. Olha aqui, amigão. Eu sou um profissional importante nesta cidade. Gerente sênior de uma das maiores construtoras do país. Eu sugiro que você volte para o seu apartamento e cuide da sua vidinha, antes que eu decida tornar as coisas difíceis para você. Sylvia, percebendo a chance de mais humilhação, pegou o celular. Isso, amor. Mostra para esse intrometido quem manda. Eu senti um pânico. Senhor, por favor, deixe para lá, eu disse ao vizinho. Não vale a pena. Eu só... O homem me interrompeu, levantando a mão gentilmente. Ele não tirou os olhos de Ricardo. Ele parecia completamente calmo, o que deixou Ricardo ainda mais nervoso. Um profissional importante, você disse? O vizinho perguntou em tom de conversa. Em uma construtora? Qual delas? A maior de todas. Ricardo estufou o peito. Aquela que tem o prédio espelhado no centro. Agora saia da minha frente. O vizinho suspirou como um professor decepcionado com um aluno. Que coincidência infeliz, ele disse. Eu me chamo Marcos, e eu acabei de me mudar para cá porque assumi um novo cargo nessa mesma empresa na segunda-feira. Ricardo franziu a testa sem entender. Novo cargo? O quê? É da contabilidade? Do RH? Marcos balançou a cabeça. Não, ele disse calmamente. Eu sou o novo diretor executivo. O CEO. O homem que assina o seu contra-cheque. O silêncio que caiu no corredor foi tão pesado que eu podia ouvi-lo. Sylvia congelou. O celular escorregou da mão dela e bateu no chão, fazendo um barulho alto. A cor sumiu do rosto de Ricardo. Eu nunca tinha visto alguém ficar tão pálido. A arrogância, a raiva, a bebida, tudo desapareceu em um instante. Ele parecia uma criança pega fazendo algo terrivelmente errado. Sua boca se abriu, mas nada saiu. Ele estava olhando para o homem que ele tinha acabado de ameaçar. O dono da empresa. Marcos, o novo diretor, ignorou Ricardo completamente. Ele se virou para mim e seu rosto se suavizou. Senhora, me desculpe por essa cena, ele disse, educado. Ele tirou a carteira do bolso,
Pegou uma nota de R$ 100 e me entregou. Aqui está, pela pizza e pelo seu tempo. Por favor, fique com o troco. Eu estava tão chocada que mal consegui pegar o dinheiro. Marcos então pegou a caixa de pizza das mãos de um Ricardo paralisado. Eu cuido disso, ele disse para mim. E então ele se virou para o meu ex-marido que tremia visivelmente. Ricardo, certo? A voz de Marcos era baixa, mas cortante como aço. Esteja na minha sala na segunda-feira. Às 7 da manhã. 7. Em. Ponto. E reze para que você consiga me convencer a não acabar com a sua carreira por justa causa. O que eu vi aqui hoje não é apenas falta de caráter. É um risco para a imagem da minha empresa. Marcos nem esperou resposta. Ele se virou, entrou no seu apartamento com a pizza na mão e fechou a porta. Eu fiquei ali. Ricardo e Silvia estavam paralisados no corredor, parecendo estátuas de terror. Silvia começou a chorar baixinho. Ricardo apenas olhava para a porta fechada do chefe, o suor brotando em sua testa. Eu me virei, sem dizer uma palavra. Caminhei até o elevador. Apertei o botão. Pela primeira vez em mais de um ano, eu não me sentia uma fracassada. Eu não me sentia humilhada. Eu me sentia leve. O show tinha acabado. E finalmente não era eu quem estava sendo vaiada. Aquele fim de semana foi o mais longo da minha vida. Eu continuei fazendo minhas entregas na pizzaria, mas algo dentro de mim estava diferente. O peso que eu carregava nos ombros parecia ter evaporado. Eu não sabia o que aconteceria na segunda-feira, mas pela primeira vez, eu não estava com medo. Eu estava em paz. A segunda-feira chegou. Eu estava em casa preparando o café da manhã para a Sofia quando meu celular tocou. Era um número desconhecido, um número comercial. Alô, Joana? A voz era calma e profissional. Eu a reconheci na hora. Era Marcos, o vizinho, o diretor. Sim, sou eu, respondi, meu coração dando um salto. Aqui é o Marcos. Nós nos encontramos na sexta-feira. Eu queria, antes de mais nada, pedir desculpas em nome da minha empresa pelo comportamento inacreditável do meu funcionário. O senhor não precisa se desculpar por ele, eu disse. Baixinho. Eu discordo, ele disse firme. Nossos funcionários representam a empresa, dentro e fora do escritório. E o que eu vi foi inaceitável. Houve uma pausa. O Ricardo esteve na minha sala hoje às 7 da manhã, como combinado. Eu prendi a respiração. Ele recebeu uma advertência formal por escrito, que ficará em seu histórico. Marcos continuou. Qualquer nova reclamação sobre sua conduta, qualquer tipo de comportamento inadequado, e ele será demitido por justa causa. Ele foi rebaixado de sua posição de gerente sênior. Ele não vai mais liderar equipes. Deixei bem claro para ele que o que ele fez manchou a imagem da empresa e que ele está sob observação. Eu não soube o que dizer. Eu não sentia alegria nem raiva. Eu sentia justiça. Mas não foi por isso que eu liguei. Ele mudou de tom. Depois do que aconteceu, eu fiquei curioso. Eu procurei seu nome na internet. Encontrei seu portfólio profissional online, seus projetos antigos. Joana, o seu trabalho é impressionante. Eu quase deixei o celular cair. Meu portfólio. Eu não o atualizava há meses. Mas ele ainda estava lá. Um fantasma da minha vida passada. Obrigada. Foi tudo o que consegui dizer. Nossa empresa tem um departamento de arquitetura e design de interiores, ele disse. E francamente, estamos precisando de sangue novo. De gente com talento de verdade. Eu vi um projeto seu de um centro comercial que me chamou muito a atenção. Você estaria disposta a vir aqui para uma conversa? Desta vez como uma colega, não como uma entregadora. Eu comecei a chorar. Ali, na minha cozinha pequena, com o cheiro de café passado e minha filha me olhando sem entender, eram lágrimas de alívio, lágrimas de esperança. Eu adoraria, eu disse, tentando firmar a voz. Quando? Amanhã. 10 da manhã. Serve para você? Naquela tarde, eu fui ao único brechó bom do bairro. Usei o dinheiro da gorjeta que Marcos tinha me dado e comprei um terninho simples, mas elegante. Gastei o resto em um corte de cabelo. Na manhã seguinte, quando entrei naquele prédio espelhado do centro, eu não era a entregadora. Eu era a arquiteta Joana. A conversa com Marcos foi incrível. Ele não me tratou com pena. Ele me tratou com respeito profissional. Ele me apresentou a chefe do departamento, uma mulher forte que me fez perguntas técnicas, que analisou meu portfólio e sorriu. Você começa na próxima segunda, ela disse. Me estendendo a mão, eu pedi demissão da pizzaria naquela mesma tarde. Meu antigo gerente me deu um abraço e disse que eu merecia o mundo. Eu saí de lá e busquei Sofia.
Nós fomos tomar sorvete para comemorar. O sorvete mais gostoso da minha vida. Meu primeiro dia foi assustador. Eu estava enferrujada. Me sentia insegura, mas quando me sentei na frente daquele computador e abri os programas de design, foi como andar de bicicleta. Meus dedos sabiam o que fazer. Minha mente clareou. As ideias começaram a fluir. Em uma semana, eu já estava trabalhando no meu primeiro grande projeto. E então, eu o vi. Eu estava indo para a copa pegar um café. Ricardo estava parado perto da impressora. Nossos olhares se cruzaram. Ele ficou pálido, da mesma forma que ficou no corredor do prédio. Ele estava usando um crachá diferente, de um nível inferior. Ele me viu, ali, com meu crachá novo, com minhas roupas profissionais, conversando e rindo com minha nova chefe. Ele não disse nada. Ele apenas baixou os olhos e saiu andando rápido. Aquele foi o verdadeiro momento da virada para mim. Os meses seguintes foram de reconstrução. Eu trabalhei duro, como nunca. Eu queria provar, não para Marcos ou para Ricardo, mas para mim mesma, que eu ainda era capaz. E eu era. 6 meses depois, o projeto em que eu estava trabalhando foi aprovado. Era um novo complexo residencial inovador. Marcos fez questão de me dar os parabéns na frente de toda a diretoria. Eu pude finalmente me mudar do meu apartamento pequeno. Aluguei uma casa bonita com um quintal pequeno para a Sofia brincar. Eu a matriculei em uma escola melhor. Minha vida estava de volta aos eixos. Eu via Ricardo no escritório quase todo dia. Era inevitável. Mas ele nunca falava comigo. Ele nunca olhava nos meus olhos. Ele apenas desviava o olhar. Eu soube, por conversas de corredor, que a carreira dele tinha parado. Ninguém confiava mais nele para grandes projetos depois da advertência. Ele estava estagnado, preso, obrigado a assistir todos os dias a mulher que ele chamou de lixo e fracassada se tornar uma das profissionais mais respeitadas da empresa. Silvia não apareceu mais. Ouvi dizer que assim que Ricardo foi rebaixado e seu prestígio diminuiu, ela o deixou. Ela não estava interessada em um homem que não podia mais bancar sua vida de luxo. Eu não senti nada sobre isso. Minha energia estava focada em outro lugar. Um dia, eu estava saindo do trabalho e Marcos estava no elevador comigo. Joana, ele disse com aquele sorriso calmo. Você parece feliz. Eu estou, Marcos. Eu respondi sinceramente. Eu não sei como te agradecer. Você mudou a minha vida. Ele balançou a cabeça. Não, Joana, eu não mudei sua vida. Eu só abri uma porta. Você que entrou e fez todo o trabalho. O mérito é todo seu. Naquela noite, eu cheguei em casa e encontrei Sofia desenhando na mesa da sala. Ela estava desenhando um prédio muito alto. Olha, mamãe, é você, ela disse, apontando para uma figura de palito com um capacete na cabeça. Você constrói casas para as pessoas. Eu a abracei com força. Naquele momento, eu entendi tudo. Eu não precisava de aplausos ou de ver alguém cair. Minha paz não veio de ver Ricardo sofrer. Minha paz veio de redescobrir meu próprio valor. Eu percebi que meu valor nunca esteve no emprego que eu tinha, no dinheiro que eu ganhava ou na opinião de um homem amargo. Meu valor sempre esteve em mim, na minha capacidade de cair, de aguentar a humilhação. E mesmo assim, levantar no dia seguinte e continuar lutando pela minha filha. Eu passei pelo fogo, e em vez de me queimar, ele me fez mais forte. E agora, minha filha ela estava crescendo vendo a mãe, não como uma vítima, mas como um exemplo de que, não importa o quão baixo você caia, você sempre pode se reconstruir. E essa foi a melhor superação de todas.